Qual é a razão das profecias? O que são profecias e para que elas servem? Esse é o tema que vamos estudar aqui hoje. A porção dessa semana é uma porção que vai falar muito sobre votos, sobre juramentos, sobre promessas, e até mesmo a gente pode tirar um paralelo para profecias. E você sabe qual é a importância da palavra profética para as nossas vidas? Para os momentos que estamos vivendo nos dias atuais? Bom, sem dúvidas as profecias existem para te preparar, para te aproximar de Deus, e também para te motivar a ter as escolhas corretas. O autor de Hebreus, se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que ele fala que Deus é um galardoador, e ele recompensa cada um de acordo com as suas obras. Quem buscar mais, vai achar mais. Quem buscar menos, vai achar menos. Abre em Hebreus 11, versículo 6, que diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. E para enfrentar momentos de tribulações, você precisa estar perto de Deus. Em Jeremias, capítulo 11, você vai ver que diz o seguinte, no versículo 2: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Quem é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha que interessante. Deus fala para Jeremias: Eu velo pela minha palavra para que seja cumprida. Ou seja, isso pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Bom é que temos certeza que a palavra de Deus vai ser cumprida. Ele é fiel para cumprir as suas palavras jamais serão em vão. Da mesma forma, as palavras de juízo também serão cumpridas por ele. E também guarda as palavras que ele dá de aviso, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E por ser justo, ele planeja a nossa vida. Ele nos dá a maior expressão de amor que ele já pode ter nos dado, que é o poder da sua escolha. Você pode escolher se você quer servir a Deus ou se você não quer servir a Deus. Você pode servir a Deus por amor, porque você quer, porque o seu coração deseja servir a Deus. Mas por que estamos fazendo esse paralelo? Justamente para você entender o que são profecias, o que são promessas, o que é o tempo de Deus e o que é o caminho de Deus. O que é o caminho daquela profecia, o que é o caminho daquela promessa. Porque existe um caminho para quem quer obedecer, mas também existe um caminho para aqueles que não querem obedecer. E toda a Bíblia pode ser resumida a essa simples frase, a esse simples conceito. O Eterno se revela a você, dizendo: faça a sua escolha. Você vai ver que lá no livro de Deuteronômio, versículo 19 do capítulo 30, diz o seguinte: Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Irmãos, o Eterno, ele distribui o galardão de acordo com as suas obras. É claro que a fé é importante, é claro que a fé também conta, mas a obra é o principal. E até trazendo um paralelo, voltando ao tema que a gente focou no início, que é das profecias, muitas pessoas atualmente confundem profecias com previsão, que acha que profeta é aquele que fala as coisas do futuro. Tem gente que procura pessoas que leem o futuro, mas os profetas de Deus, eles avisam sobre, eles alertam sobre o futuro. Eles alertam justamente para que você possa ter o livre-arbítrio de mudar a sua conduta. E anote uma coisa para o seu coração. Se uma profecia, ela se cumpre, ela falhou. A profecia, ela não é um juízo, ela é um aviso. Se a profecia ela é dada para você mudar de conduta, se ela se cumpriu, ela falhou, porque é sinal que você não mudou a sua conduta. Toda profecia de juízo, a profecia que eu estou falando aqui é a profecia de juízo, que se cumpre, ela falhou. É sinal que não houve nenhuma mudança. Porque essa profecia só é dada para fazer com que o juízo não aconteça. Se a população aprender, guardar os caminhos, esse juízo ele não precisa acontecer. Isso é tão sério, irmãos, que muita gente tem um pensamento que quando recebe uma profecia de juízo, a pessoa opta por não tomar nenhuma atitude, imaginando que aquilo já está pré-determinado, que aquilo já vai acontecer. Muitas pessoas até dizem, porque eu tô salvo, eu vou preocupar com a minha santidade, o mundo é que se exploda para lá. Já foi profetizado que vai perecer mesmo, já foi profetizado que vai piorar mesmo. Falar da obra de Deus, falar do reino de Deus, falar do Messias, Yeshua, falar de Jesus, deixa que o santo edifique mais, deixa que o ímpio se torne mais ímpio. Isso são pessoas que são tolas. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que foi por pensar diferente que Jonas, um dos únicos profetas que viu o seu trabalho, o seu fruto do seu trabalho, ele viu em vida, enquanto todos os outros profetas só viu o fruto do seu trabalho em morte. Jonas deu a palavra de destruição para a cidade de Nínive. Já havia sido decretado o juízo. Mas o que a população fez? O povo se arrependeu, o povo mudou de conduta. E o que aconteceu? A profecia, ela teve sucesso. Ela não se cumpriu. Pessoal, palavra de juízo, profecia de juízo, existem para que aconteçam mudanças. O futuro, ele é fruto das suas escolhas atuais. É por isso que o povo de Israel, ele não se preocupa, eles não aceitam, na verdade, profecias de futuro. Porque eles sabem que as profecias, que eles sabem que o futuro é fruto das suas próprias escolhas. Não se preocupe com a profecia, se preocupe com o seu irmão, se preocupe com quem está precisando, se preocupe que o ímpio, ele vire justo. Deus, ele valoriza o nosso livre-arbítrio. Ele honra, ele respeita as nossas escolhas. Uma profecia não é dada para selar juízo, ela é dada para mudar destinos. Sei que tem hora que você pode pensar, não tem alguém no comando das coisas, ou até mesmo pensar, mesmo parecer que o mundo está indo às rédeas soltas. Mas não pense isso, irmão, isso não está acontecendo. Deus controla tudo. Ele controla desde o mosquito que está voando até um presidente que assumiu o país. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Deus é poderoso para fazer mudanças, Deus é poderoso para mudar destinos.
Deus ele não se contenta com a condenação do ímpio, mas ele se alegra com o arrependimento dele. O homem ele foi criado para expressar a glória de Deus, então a natureza ela foi pré-determinada. Como Deus deu o livre-arbítrio para Adão, ele teve que criar um paralelo, ele teve que criar opções de escolha. Mas Deus, ele libera a sua graça, libera o seu favor. Mas tudo depende de nós, tudo depende de você. Se você se arrepende, vem a mão de Deus através da obra do seu filho Yeshua, do seu filho Jesus, como preferir, e puxa do caminho vermelho. E te coloca no caminho da vida. Ah, porque ele me colocou no caminho da vida, agora eu não preciso fazer nada? Não, ele te coloca no caminho da vida para que você pratique boas obras. Você tem o poder de escolher. Onde você quer que sua vida esteja rodando nesse momento? Olha só como esse texto que eu vou ler aqui é forte. Ezequiel capítulo 33, versículo 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converta da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na tua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente ele viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, palavras de juízo servem como aviso e não como um selo de condenação. Elas servem para te avisar, para que você mude enquanto existe tempo. E outro texto que é bastante interessante de ser estudado é Mateus capítulo 7. Vou ler todo o capítulo de Mateus capítulo 7. Não julgues, para que não sejam julgados. Tem muita gente fazendo justiça, julgando. Porque como o juízo que julgarás, serás também julgado. E com a medida com que tivestes medido, vós tornarão a medir. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Por que você julga o teu irmão e não vê os seus próprios pecados? É o que Yeshua está falando aqui. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o arqueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, olha o que Deus fala aqui. Aí esses profetas aqui chamam eles de hipócrita, porque eles estavam julgando as pessoas ao invés de alertá-las. Tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então, Yeshua, nessa primeira parte aqui, ele fala de alguns tipos de profetas que estavam ali naquele momento. E o texto continua. Pedi e dar-se, buscai e encontrareis. Batei e abri-se, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Ao que bate, abri. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe darás pedra? Então, aqui é um ensinamento de Yeshua para você não ficar parado. É um mandamento você buscar. E o texto continua. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo mal, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vossos pais que estáis no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então, um texto aqui bastante interessante, né? Yeshua falando. Se vocês que praticam o mal, os seus filhos pedem as coisas e vocês dão coisa boa aos seus filhos, imagina Deus que está lá no céu. E assim o texto continua. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vos, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui Yeshua dá uma regra de ouro, né? E vocês querem que faça com vocês, vocês também têm que fazer com os outros. E a sociedade que a gente vive hoje, ela tá rasgando isso aqui, porque a gente está vivendo numa geração do ego, uma geração do eu próprio, cada um pensando somente em si mesmo, se importando com si próprio, ninguém pensando no outro. Todo mundo querendo ser tratado bem, mas ninguém querendo tratar o outro bem. Todo mundo querendo ser honrado, todo mundo querendo ser respeitado, e ninguém praticando respeito, ninguém respeitando. Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer amar ao outro. Ninguém quer cuidar do outro. É lógico que eu não estou generalizando, tem muitas pessoas boas. E o texto continua. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Isso aqui é um comentário, né? E espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, faladas naquela época servem para os dias atuais. Isso é um exemplo de um profeta falando. O caminho, ele é estreito. E, irmãos, tenham cuidado com os falsos profetas, sabe por quê? Olha o que o texto continua dizendo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. O Yeshua está trazendo um alerta aqui. Você que está seguindo os caminhos, você que está praticando os mandamentos, você que tem dado bons frutos, tome cuidado, se preocupe, porque se você
se entregar à maldade, os frutos bons que vocês estão dando passam a ser frutos maus. E por fim, o texto finaliza dizendo: nem tudo que me diz, nem todos, na verdade, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes falarei abertamente: nunca vos conheci. Aparta-te de mim, vós que praticam a iniquidade. O que é esse termo que pratica a iniquidade? Aqui a gente pode pegar até a palavra em grego, que é anomia, que significa falta de lei. Isso finaliza: todo aquele, pois, que escutai essas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correntes rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correm os rios, e assopram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, quem tem essa casa construída sobre a rocha, não quer dizer que você não vai passar por tribulação, que você não vai passar por dificuldades. Mas aqui Yeshua está falando que a diferença de você para a pessoa que é tola é perdurar a tribulação. Você vai passar pela tribulação. A sua fé não vai se abalar, que você pratica a lei de Deus. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Para finalizar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz profética, ouça a voz que combate, que brada essa geração ímpia. Quem é inimigo da lei é inimigo do próprio Deus, e quem é inimigo do povo de Deus é inimigo também de Deus. Uma boa semana para vocês, tudo de bom, um excelente Shabbat.